E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Vitor e hoje vou estar ensinando aqui para vocês como fazer uma animação utilizando o Sprite Kit programaticamente dentro do Xcode. E a animação que a gente vai estar fazendo, como vocês podem ver aqui pelos frames, vai ser de um biscoito da sorte se quebrando no meio. Eu tenho aqui os frames da animação, né? Que nesse caso são 6. E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma pasta aqui que a gente vai dar um nome qualquer, por exemplo, frames, e a gente vai dar um ponto .atlas. O que a gente está fazendo é criando um atlas onde a gente vai jogar os nossos frames. A gente pode pensar nesse atlas como se fosse uma folha de papel, onde todos esses frames vão estar organizadinhos juntos, um do lado do outro, para na hora da gente rodar a animação, ele exibir um frame após o outro. Então a gente vai selecionar todos os nossos frames e vai jogar dentro dessa pasta frames.atlas. É muito importante que a pasta tenha essa terminação aqui, .atlas, para que o Xcode reconheça o formato. Então agora o que vamos fazer é abrir o Xcode, vamos criar um novo projeto. Como a gente vai estar usando o Sprite Kit, a gente vai selecionar essa opção aqui de Game, né, jogo, dar um Next. Vamos dar um nome para ele, por exemplo, Animation Sprite Kit. Vamos dar um Next. Salvar aqui em qualquer lugar, onde você quiser. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. E beleza, estamos aqui dentro do projeto. Primeira coisa que vamos perceber aqui, nós temos os nossos arquivos aqui da nossa hierarquia. Temos o app.delegate, gamescene.sks, action.sks, gamescene.swift, gameviewcontroller.swift e o nosso main storyboard. Nesse tutorial a gente só vai estar se preocupando com a nossa gamescene.swift. Todos os outros arquivos a gente não vai estar mexendo. Só uma coisa que a gente precisa fazer antes, na verdade, é vir aqui na gamescene.sks, Hello World, aqui uma label que ele já exibe como padrão quando você cria um projeto do tipo game aqui no Xcode. Então, como a gente não vai precisar disso, eu vou só deletar e eu recomendo que você faça o mesmo também. Beleza. Agora, vindo aqui para a nossa game scene, temos algumas funções aqui dentro, como essa did move, a touchdown, touch move, touch up, etc. O que a gente vai fazer, na verdade, é apagar o conteúdo de todas essas funções. Porque a gente não vai precisar de nada disso aqui. Isso aqui é o que já vem como padrão no Xcode, quando você cria um projeto do tipo game. Então, eu vou só pegar tudo que está aqui dentro da função didMove e vou apagar. E a mesma coisa para as outras funções, porque a gente não vai precisar disso nesse tutorial. Então deixa eu só apagar tudo que tem aqui. Um processinho chato, porque tem muita coisa, mas beleza. Também já adianto logo que aqui a gente vai estar basicamente só mexendo com duas de todas essas funções, a didMove e a touchAsBegan, mas eu já vou explicar isso num instante. Ok. Agora, o que a gente precisa fazer é pegar a nossa pasta, deixa eu vir aqui na minha mesa, frames.atlas, e eu vou arrastar ela para dentro do meu projeto. E eu vou colocar ela aqui dentro da pasta Animation Sprite Kit. Então, colocar Copy Items, if needed, e dar um Finish. E agora percebam que a pasta está aqui dentro. Se você abrir, os frames estão todos aqui dentro. Beleza. Agora, eita, eu esqueci de excluir essas variáveis aqui dentro da nossa classe. Isso também a gente precisa fazer. Vamos deixar tudo vazio, todas as funções vazias e a classe também só com as funções declaradas. Ok, agora o que a gente precisa fazer é criar duas variáveis. A primeira vai ser uma variável textureAtlas, que vai ser o nosso atlas com nossas texturas. Basicamente as texturas são os nossos frames que a gente tem ali na nossa pasta. Então, sk texture atlas é a nossa variável. No caso, texture atlas é a nossa variável, ela recebe e ela é do tipo sk texture atlas.
No caso, isso aqui é para ser um igual e não 2 pontos, ok? E agora, da mesma forma, a gente vai criar um texture array, que é do tipo skTexture. Então, faltou o igual aqui. E vamos passar um parâmetro vazio para ele também. Beleza? Agora, criadas essas duas variáveis, nós vamos vir aqui para a nossa função didMoveToView, que basicamente é a função que é chamada assim que a nossa tela carrega, assim que a nossa cena carrega. Para quem não sabe, a cena é o que é exibido na tela, é basicamente onde está acontecendo o que você cria aqui pelo código. Então, agora a primeira coisa que a gente vai fazer é atribuir parâmetros para essas duas variáveis. Então, agora na Texture Atlas, a gente vai dizer que ela é uma skTexture Atlas com os parâmetros named. E aí, nessa string aqui, a gente vai colocar o nome da nossa pasta, que nesse caso aqui é, entre aspas, frames. A gente não precisa colocar o ponto .atlas, porque esse ponto .atlas o Xcode já reconhece internamente como um atlas de frames. Então a gente só precisa colocar o nome da pasta em si antes do ponto .atlas. E é importante que esteja exatamente igual o nome aqui com esse nome aqui. Se tiver alguma letra maiúscula, algum número, você precisa colocar exatamente igual, para que ele saiba que é essa pasta aqui que você está fazendo referência a ela. Ok? Agora, o que precisamos é fazer uma declaração for, que a gente aqui basicamente vai fazer o seguinte. Eu vou escrever e depois eu explico. For in 3 pontos, texture atlas, ponto, texture names, ponto count. Abre chaves, fecha chaves. Aqui dentro, a gente está criando basicamente um escopo. A gente está dizendo que num escopo de número de 1 até a quantidade de nomes de texturas dentro do nosso Texture Atlas, basicamente a quantidade de frames que nós temos aqui dentro, que no caso são 6, então de 1 até o ponto count disso aqui, que é 6, nós vamos ter essa letrinha aí, que basicamente vai ser o seguinte. Aqui a gente vai criar outra variável, name, e vai dar um nome para ela, que basicamente vai ser o nome da nossa imagem que a gente criou aqui, que no caso é frame, underline, barra invertida, e entre parênteses, i. Esse i basicamente vai representar o número de cada frame. Então é importante que você também tenha os seus frames organizados por nome, mais ou menos como eu tenho eles aqui. Por exemplo, frame underline 1, frame underline 2, frame underline 3. A única coisa que muda realmente é a numeração. Porque aqui a gente vai estar atribuindo a esse var name o nome da nossa imagem e o número de cada uma. E aí agora, logo embaixo aqui, a gente vai adicionar essas imagens ao nosso texture array. Para isso, a gente vai escrever texture array.append, que é adicionar um new element. E esse new element, no caso, vai ser uma skTexture, que nós vamos colocar aqui image named, porque é uma imagem com um nome, que vai receber o name que a gente acabou de criar aqui. Então a gente vai estar adicionando append ao nosso texture array, que é o nosso array de texturas, uma skTexture com o nome name, que foi o que a gente acabou de criar aqui, o nome das imagens. A gente está basicamente adicionando nossos frames ao array de texturas. Beleza. Agora, prosseguindo, a gente vai voltar aqui para a nossa classe e vai criar outra variável. Dessa vez a gente vai criar o nosso sprite, que no caso vai ser o biscoitinho que a gente vai animar. Então, para isso eu vou chamar de biscoito sprite. E ele vai ser do tipo... SK Sprite Node. Parênteses vazios. E aí agora
o que a gente vai fazer é voltar aqui para nossa didMove e vamos fazer a seguinte coisa. Biscoito Sprite vai receber skSpriteNode, entre parênteses, ImageNamed string, e aqui na string a gente vai fazer TextureAtlas.TextureNames, entre colchetes 0, porque a gente quer o primeiro elemento do nosso atlas, as string. Basicamente, o que a gente está dizendo é, o primeiro sprite que vai ser exibido na tela para o nosso biscoito, o primeiro frame que vai ser exibido, no caso, no nosso sprite, vai ser o elemento 0, que nesse caso é o primeiro elemento do nosso array. Isso aqui a gente vai acabar mudando eventualmente, mas eu vou mostrar para vocês por quê. Então, vamos lá. Agora, o que a gente precisa fazer é definir o tamanho e a posição na tela desse nosso sprite. Então, eu posso simplesmente dar um biscoitoSprite.size e eu vou dar um tamanho aqui cgsize, que vai ser... Eu vou utilizar a resolução da imagem, que nesse caso aqui é 398 por 398, mas aí dependendo da animação que você for fazer, se você for fazer com outra imagem, outros frames, é bom você ver exatamente a resolução para ela ficar na melhor qualidade possível. Agora também a gente vai colocar o nosso biscoito na tela. A gente precisa definir uma position para o nosso biscoito, que vai ser do tipo cgPoint. E a gente vai colocar, vamos colocar 00. Além disso, eu também vou colocar aqui um self.anchorPoint, que vai ser um cgPoint também. Vou colocar 0.5 nos dois, e isso basicamente vai centralizar o nosso biscoito na tela. Agora, para finalizar, nós fazemos o comando self.addChild, e o nosso node vai ser o biscoito sprite. Basicamente, isso aqui eu estou adicionando o biscoito na tela. Aqui eu estou definindo as propriedades dele, e aqui eu estou, de fato, adicionando ele na tela. Quando eu rodar, ele vai aparecer lá. Ok, agora tudo o que precisamos fazer é escrever um comando para que nossa animação seja iniciada assim que a gente executar alguma coisa. A gente pode fazer isso em qualquer dessas funções. Cada função dessa representa um tipo de ação diferente. A gente pode até fazer na didMoveToView, que é a função que é chamada assim que a tela carrega. A gente pode escrever aqui e assim que a tela carregar, a animação já vai começar. Eu não quero fazer isso. Eu prefiro que a animação comece quando eu clicar na tela. Para isso, eu vou vir dentro da função touchesBegan, ou toques começaram. E aqui dentro eu vou escrever o comando que vai iniciar a animação quando eu tocar na tela. Então a gente vai escrever biscoitoSprite.run action skAction. E aqui a gente vai colocar skAction.animate, porque é uma animação. E a gente vai pegar essa primeira opção aqui, with skTexture e time per frame, time interval. Nosso skTexture, que é um array aqui, é o nosso texture array que a gente criou aqui em cima. Então vamos só escrever texture array aqui. E time per frame é basicamente por quanto tempo cada frame vai ser exibido na animação. Eu vou colocar aqui 0.1, isso aqui é em relação a 1 segundo, isso aqui é 1/10 de segundo. Então você pode colocar o tempo que você quiser. Claro, quanto maior o número, mais tempo vai demorar por frame, mais lenta vai ser a exibição dos frames. Então 0.1 é um valor ok para essa animação que a gente está fazendo. E deveria estar tudo pronto agora. Vamos rodar e ver o que dá. Tem esses errinhos aqui, mas são só advertências, não tem problema, você pode ficar tranquilo. Vamos rodar e ver o que acontece. Então, como vocês podem ver, aqui está o nosso biscoitinho, e se eu clicar nele, ele executa a animação e se quebra. E sempre que eu clicar de novo na tela,
ele vai repetir a animação. Agora, não sei se vocês perceberam, eu vou até rodar de novo. Quando a tela é carregada, percebam que o biscoito ele já está rachado. E se a gente vier aqui nos nossos frames e formos no primeiro frame, ele não está rachado, ele está inteirinho. Esse frame que na verdade está rachado é o terceiro frame. Isso acontece porque na hora que a gente cria o array, ele dispõe aleatoriamente os nossos arquivos. Então, a gente precisa saber qual é a posição do nosso frame inicial. E aí, para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui no nosso didmove, vamos fazer um nslog. E aqui dentro dos parênteses, nós podemos apagar isso. Dentro dos parênteses, vamos escrever um string. Abre aspas, barra invertida, entre parênteses, nós vamos ter aqui o nosso texture atlas.textureNames. E nós vamos rodar. E isso vai nos dar exatamente a posição de cada frame no nosso atlas. Se nós viermos aqui para o nosso display, podemos ver aqui que o frame 3 está ocupando a primeira posição e o frame 1 está ocupando a segunda posição. Então, para isso, ao invés do nosso primeiro frame apontar para o primeiro item, que nesse caso é o frame 3, a gente precisa que ele vá e pegue o segundo item, que nesse caso aqui vai ser o item de número 1, porque no array a numeração dos itens segue a seguinte lógica, né? O primeiro item recebe o número 0, o segundo item recebe o número 1, o terceiro item o número 2 e assim por diante. Então, a gente define aqui como 1, para que o primeiro frame exibido seja o frame 1. Então agora vamos rodar de novo e ver se deu certo. Pronto. Aqui está, o biscoito está inteirinho como ele deveria ser no primeiro frame. E aí, se eu clico na tela, ele executa a animação completa. E se eu clicar de novo, ele continuará executando sempre que eu clicar na tela. Tá, legal. Eu fiz a animação acontecer uma vez e ela para. E se eu quiser fazer ela ficar infinitamente num loop, né? De biscoito quebrando e se recompondo e quebrando de novo. Bom, a gente pode fazer isso. Basicamente, a gente precisa vir aqui na nossa game scene, na nossa touchesBegan, que é onde a gente executa a nossa animação. E aqui, ao invés de ser um ponto .animate, vamos apagar isso aqui. Opa! Nós vamos colocar skaction.repeatForever. E aí, aqui dentro da repeatForever é que a gente vai fazer o skaction.animate e aquela mesma configuração de antes. TextureArray 0.1 como intervalo de tempo. Vou colocar mais um parênteses aqui para fechar tudinho certinho. E agora a animação deve ficar num loop infinito assim que eu tocar na tela, quando o aplicativo buildar. Então vamos só esperar. E, como vocês podem ver, eu cliquei na tela uma vez, vou até tirar meu mouse, e a animação está fluindo infinitamente, com o biscoito se partindo sem parar. E se eu clicar nela, claro que ele vai recomeçar, mesmo que seja no meio da animação, eu posso ficar cancelando a animação aqui, porque sempre que eu clico na tela ele chama a animação de novo, chama aquele comando que a gente escreveu. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, deixem aí nos comentários. Alguma crítica, qualquer coisa, qualquer comentário que você tenha, por favor, deixe aí. Vou ficar muito feliz de ler. E é isso. Boa sorte fazendo sua animação aí. Um abraço.